qual é o maior jogador de todos os tempos, cara? Não, isso aí não tem, para mim não dá para discutir. É o Pelé. O Pelé, eu digo isso não por ser brasileiro só, tá? Eu digo por um contexto que esse cara ele representou pro futebol mundial. O Uhum. Pelé, ele levou uma bandeira de um país que até pouco tempo, naquela época, imaginavam que fazíamos parte da grande Buenos Aires, para você ter uma noção. Não se sabia o que era o Brasil, o que era outro país da América do Sul. E o molequinho foi lá com os seus 16, 17 anos. E vamos falar, futebol era diferente. Cara, tantas coisas eram diferentes, celulares eram diferentes há 10 anos atrás, tudo era diferente. Então, o Pelé não teve culpa, e ele fez a parte dele. O que esse cara representou para o futebol mundial, o que hoje o Brasil em potência, em ter hoje valores em grandes clubes, foi principalmente porque esse cara levou uma bandeira de um país tão grande, que era esquecido mundialmente. Então, se hoje nós temos aí um futebol bem vistoso, lógico, eu não estou dizendo em relação à qualidade, nós tivemos vários outros também que fizeram história, como o próprio Filó, que foi campeão pela Itália, o Uhum. primeiro brasileiro campeão mundial. Mas o que o Pelé fez e o legado que ele deixou para o futebol mundial é algo gigantesco. Eu não estou nem falando da questão de cor de pele, nada. Eu estou falando do futebol mesmo. Porque, se você for enveredar por outros assuntos também, por ele ser negro, ter sido de uma família pobre, tem muitos Uhum. outros contextos dentro disso, né? E assim, eu entendo e acredito aqueles que levantam bandeira de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Maradona, e todos esses vão estar num patamar de gigantes e de imortais no futebol. Mas o que o Pelé fez por futebol, isso ninguém vai conseguir superar, isso nem daqui a 10, 200, 300 anos, isso eu tenho certeza. Cara, eu pensava muito assim, né? Mais questão dessa geração mesmo. Falei assim, cara, nunca vi Pelé jogando e tal. Sempre soube o que ele fez, mas assim, não desse jeito, sabe? Não com esse olhar. Então, tipo, pra mim, falava, cara, pra mim o melhor jogador na época que eu não era. Eu gostava do Cristiano Ronaldo, mas eu preferia sempre o Messi. Eu falei, cara, pra mim o melhor é o Messi, entendeu? E aí teve uma vez que eu tava conversando com meu tio, e meu tio me falou exatamente isso que você falou. Tipo, ele me falou de um jeito, cara, que eu fiquei assim, caraca, realmente, tipo, o que o Pelé representou. Aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, tipo, Messi e Cristiano Ronaldo podem até serem os melhores hoje, assim, tipo, dessa década. Mas, tipo, na prateleira, se fosse para arrumar uma prateleira, ia botar o Pelé, aí depois, digamos, um abismo, aí vem os outros jogadores. Cara, é o que eu acho que Cristiano Ronaldo, ele é a personificação do trabalho duro, cara. Do cara que ele trabalha, ele fala assim, eu vou ser o melhor pelo meu esforço. E o Messi é o exemplo certo de pessoa que nasce com dom, Sim. entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença. Que assim, o que eu estou levando em contexto, ou estou colocando num contexto, é a questão da grandeza. A gente pode citar para outros exemplos, por exemplo, a gente pode citar em outros setores. Lógico, vamos dar um exemplo, bem chulo. Lógico que existiram outros jogadores também, como por exemplo, eu sou um fãzaço do Garrincha, o que foi o Garrincha, por ele praticamente ser um aleijado e ter conseguido jogar a bola que jogou, sabe? Verdade. Só que assim, eu tô falando de um Pelé de um cara que ele revolucionou o que nós temos do que era o Brasil mundialmente, sabe? Não foi. Ele é tipo assim, também não é da minha época, mas ele foi tipo um fenômeno Ayrton Senna, sabe? O Ayrton Senna Uhum. também, assim, lógico, nós tivemos o Fittipaldi, nós tivemos outros antes, Nelson Piquet, na mesma geração. Só que assim, o que foi o Ayrton Senna no automobilismo é um cara que, tipo, você pode dizer que um Hamilton é melhor do que ele, que um Schumacher é melhor do que ele, mas o que esse cara representou para o Brasil mundialmente, ninguém vai conseguir. E isso eu estou trazendo para o Pelé. Porque o que o Pelé fez Uhum. para uma nação que hoje tem 200 milhões de habitantes, ou até um pouco mais, é gigantesco. Porque a gente deve demais para esse cara. E eu entendo que, lógico, você pode dizer hoje que o Cristiano Ronaldo e o Messi jogam ou jogaram mais bola do que o Pelé. Isso é uma discussão que vai ficar. Mas a representabilidade dele para o futebol ninguém vai conseguir superar, isso eu tenho certeza. É por isso que eu comecei a pensar muito em relação a isso. Tipo, mano, não vi jogar e tal. Mesmo gostando muito do 2. Hoje, é claro, eu prefiro o CR7.
Messi, não ligo pro Messi, prefiro o papai Cris, então tipo, É porque tu é clubista, cara. É porque tá no Manchester United. Sai dessa, Guilherme, sai dessa. Pô, cara, mas assim, eu não sei o que vocês estão percebendo. Só que, tipo assim, pô, cara, você falou essa questão do... Pô, o quanto o CR7 batalha pra conquistar as coisas, sabe? Tipo, o Messi já veio com dom. Só que assim, esse dom não vai durar muito pra sempre. Pô, uma hora o cara vai envelhecendo e esse dom vai acabando. Aí, Cristiano Ronaldo é pra sempre, né, Cristiano? Não, pô, ele tem... mas o cara tá sempre se preparando pra isso, tá sempre buscando ter um condicionamento físico, entendeu? Tipo, mesmo com a idade dele, o cara tá deitando e rolando, pô. Tá? Isso é verdade. Messi lá na França ainda não tem feito absolutamente nada. Eu não vejo o Messi igual o próprio Neymar. Eu tenho muita saudade, assim, eu detestava o Neymar por causa dessas paradas, mas eu tenho muita saudade de ver o Neymar da época do Santos, cara. Tipo, que ele fazia, pô, era uma alegria danada ver esse moleque jogando na época do Santos. Pô, ele destruindo o Cruzeiro, tá entendendo? Então, tipo, eu pensava muito que ele ia ter muito essa... Na verdade, que eu ia começar a ter muita visão nele, do mesmo... Claro que é meio difícil, né, mas... do mesmo jeito que eu tive com o Ronaldinho Gaúcho. Aquele cara, pô, que trazia alegria. Pô, se o Ronaldinho Gaúcho estiver aqui jogando um campeonatinho de várzea, essas paradas, cara, eu vou chegar rindo, cara. Porque eu gosto de ver esse cara jogando. Tipo, a alegria que ele passa no futebol. E sempre gostei e vou continuar gostando, entendeu? E eu pensava muito do Neymar. Eu falei, pô, cara, Neymar vai vir com esse também. Aí foi pro Barcelona, depois foi pro PSG, eu sei lá, meio que murchou, entendeu? Não comecei a ver ele do mesmo jeito que eu via ele nos anos anteriores. A questão do Neymar é que, assim, o que vocês falaram um ponto muito importante em relação ao Cristiano Ronaldo. Daqui a uns 30, 40 anos, quando a gente for falar para os nossos netos sobre jogador, a gente vai usar o exemplo do Cristiano Ronaldo como um exemplo de um cara que foi atleta mesmo, né? Porque existe o jogador e existe o atleta de futebol, né? E o Cristiano Ronaldo talvez seja o maior exemplo do que foi um atleta mesmo. Ele é um cara que leva a sério e ele entende que a principal ferramenta dele é o corpo. O Neymar, a gente é um cara que tem um talento gigantesco, isso ninguém pode questionar. Só que o Neymar, ele tá entrando naquela fase que nós chegamos a presenciar do Ronaldinho, né? Ele já tem tudo que ele quer na mão. Ele é mimado, até pela torcida mesmo, mima ele. E a gente mima porque nós só temos ele. Então, é uma questão assim, o Neymar, ele tá tipo assim, ele tá entendendo na cabeça dele, por exemplo, que ganhar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, ele tá fazendo uma obrigação para a seleção brasileira, sabe? Diferente do que um Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, ele quer ganhar as coisas para dizer que ele é o melhor, né? Tanto que você vê que os vídeos que ele fala que ele pensa que ele é o melhor, que ele acha que ele é o melhor, porque se ele não achar, ninguém vai achar. Então são conceitos diferentes, né, de vida, de estratégia profissional, que talvez, se o Neymar tivesse tomado decisões um pouco diferentes, as coisas seriam também diferentes nesse momento, né?